Vezes você... Eu gosto sempre de colocar no meu YouTube todas as minhas palestras para que vocês se inspirem por lá, para que vocês possam ter conhecimentos diversos, né? Recentemente eu coloquei uma palestra de rinomodelação, depois coloquei uma palestra de captação de pacientes, então essa, com o tema da biomedicina, é uma palestra que eu dou frequentemente e ela também está lá no meu canal do YouTube. É, eu tenho 1 hora e meia de palestra, mas meia horinha já me tomaram. Então, eu estou aqui durante 1 hora incessante, querendo entregar tudo para vocês. Queria que vocês guardassem os celulares nesse momento, né? Quer tirar uma fotinho da palestra, tira, mas depois vocês postam, para que vocês consigam, de fato, extrair tudo que eu falo. Muitas vezes a gente está numa palestra, mas está tão empolgado, querendo postar ali nos stories, responder direct, e acaba não prestando atenção e não pegando todas as informações possíveis. Então, eu vou começar a minha apresentação agora. Como vocês já introduziram aí, eu vou falar sobre a carreira e a profissão dentro da biomedicina. Existem um arco-íris de possibilidades, né? Acho que vocês sabem que o tema da minha escola é arco-íris, e eu gosto muito de falar sobre esse arco-íris de possibilidades, porque eu, quando estava na faculdade, assistindo alguns workshops, exatamente nessa posição em que vocês estão sentados aí hoje, eu imaginava assim, quando eu me formar, eu vou ser uma injetora, porque é isso que se espera da biomedicina estética, fazer procedimentos de harmonização facial. Mas existem muito mais coisas para se fazer, muito mais, infinitas coisas a mais para se fazer. Então, o principal motivador assim dessa minha palestra é falar para vocês não se limitarem dentro da biomedicina. Ela é uma profissão lindíssima, ela é uma profissão muito grande que ela pode nos trazer muitas realizações de diferentes maneiras. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho. Então, eu coloquei aqui 3 fotos que ilustram diferentes momentos da minha carreira, e vocês percebem que em nenhuma delas eu estou dentro de um consultório atendendo. Porque, como eu disse, existem muito mais coisas do que apenas a harmonização facial dentro da biomedicina. Nessa primeira foto do meio, com o fundo cor-de-rosa, eu estou no meu congresso, que é o BG Experience. Tem alguém aí que foi no BG? Levanta a mão se eu conseguir enxergar. Ih, gente, vocês estão fracos, viu? Tinha muito biomédico lá, tinha muita gente do Rio de Janeiro, aliás, não só biomédico, mas estudantes. A gente, inclusive, tem meia entrada para estudante, então na próxima vez vocês não percam. O BG é um congresso de biomedicina, né? Mas BG não é de biomedicina, é de Belguerra. E lá tem demonstrações práticas de todos os procedimentos, então é muito legal para que vocês tenham mais contato com essa área de injetáveis, para ter certeza se é isso mesmo que vocês gostariam para o futuro de vocês, além de ter certificado internacional, contar horas curriculares. Então, a minha primeira dica para vocês, estudantes, é frequentem esse tipo de ambiente, né? Um workshop como vocês estão, um congresso, palestras, participem de webinars, esses congressos online, porque tudo isso vai fazer muita diferença para o currículo de vocês. Na foto do lado direito tem uma fotinho minha com o meu livro, que se chama Do Preto e Branco ao Colorido, que foi uma realização que também só pude ter por conta da biomedicina, onde eu conto toda a minha história, toda a minha trajetória. Então, nunca eu imaginei que eu fazia biomedicina e que um dia eu seria uma escritora também. Mas, como eu disse para vocês, existem muitas possibilidades e a gente não deve se limitar. E na foto da esquerda tem uma fotinho minha ali com uma maçã na mão, porque, como vocês sabem, né, eu moro aqui em Nova York, nos Estados Unidos, e o apelido de Nova York é Big Apple, que significa a grande maçã, porque é a melhor cidade do mundo, e existe uma história, né, lá antiga, de que as melhores maçãs estão sempre no topo, então Nova York é a melhor maçã. E aqui nos Estados Unidos, né, a biomedicina ela não existe na área da estética, somente na parte de análises clínicas, o que é um retrocesso, mas aqui o que é muito forte é a enfermagem estética. Então, nessa palestra, eu também coloquei só um slide onde eu pretendo explicar um pouquinho melhor para vocês isso, caso alguém tenha o sonho de morar aqui nos Estados Unidos, como eu também tinha, e poder revalidar o diploma. Então, essa palestra, assim, vai ter bastante informações válidas para vocês. Eu saí de Dourados, uma cidade pequena no interior do Mato Grosso do Sul, e me formei na capital do meu estado, que é Campo Grande, também em uma Unigran, chamava-se Unigran Capital.
E essa sou eu, 6 anos atrás, quando me formei, feliz da vida, com o rostinho redondo, não tinha harmonização, não sabia o que seria dos meus dias. E, de repente, né, eu sempre falo para as minhas estagiárias, eu tenho várias estagiárias da biomedicina, eu sempre falo para elas que é igual quando a mãe do passarinho vai ensinar o passarinho a voar. Joga ele do penhasco e ele só tem um jeito, é voar. Então, muitas vezes, quando a gente se forma, a gente se sente exatamente assim, né? Meu Deus, o que que eu faço agora? Qual é o caminho? Quando eu comecei, eu logo me destaquei assim no Instagram. Vocês podem ver do lado esquerdo um print do meu Instagram com 3 publicações. Na verdade, essa foi a minha transição assim entre estudante e biomédica. E eu coloco isso de fato para vocês não fazerem, porque eu não acho legal arquivar todas as publicações, né? Tudo que a gente coloca no Instagram é um histórico, as pessoas vão ver a nossa evolução. Então, quantos de vocês têm o vlog do Biomediciner? Eu espero que a maioria de vocês, as minhas estagiárias, sempre fizeram, tanto as que já se formaram e foram efetivadas, como as estagiárias que estão agora lá na clínica. Eu sempre incentivei elas a postarem todos os conteúdos da faculdade, do estágio, enfim, de tudo que pudesse mostrar para as pessoas que seguem elas, futuras pacientes, de que elas estão evoluindo, que elas estão se dedicando. Então, por exemplo, quantos de vocês já postaram uma foto contando que estão participando desse workshop hoje, contando que estão assistindo palestras de grandes profissionais que são referência? Tenho certeza que a minoria já fez isso. E isso é muito importante, contar a história de vocês dentro do Instagram, porque daqui 2 anos vocês se formam e as pessoas que vão comprar procedimentos de vocês, elas já seguem vocês hoje. Elas só precisam tomar essa decisão de que daqui 2 anos, quando você tiver formada, elas vão fazer procedimento com vocês. Então, isso aconteceu comigo. As pessoas da minha cidade me conheciam, né? Eu tenho amigas, tenho parentes, tenho familiares. E essas pessoas, elas me conheciam e elas acompanhavam a minha trajetória. Olha, a Bel faz faculdade. Legal. A Bel sempre posta isso e isso durante a faculdade. A Bel se formou. A Bel foi fazer um curso, agora ela já pode fazer preenchimento labial. Vou agendar com a Bel. Então, essas pessoas, elas têm acompanhado vocês e elas estão vendo a evolução de vocês. Por isso é tão importante compartilhar o seu crescimento nas redes sociais. E hoje eu tenho um perfil muito maior, que inclusive essa semana já batemos os 80 mil seguidores ali. Acho que a grande maioria de vocês talvez já me siga. Quem não segue, o meu Instagram é doutora Bel Guerra. E lá tem toda essa minha trajetória. Agora já são 1.240 posts. Então, se vocês forem me stalkear, descer lá embaixo, vocês vão ver um monte de publicações de quando eu era recém-formada. E foi assim que eu comecei. Aqui tem um print, né, do meu cartão de visita. Olha isso, gente. Meu cartãozinho de visita, ele tinha ali descrito, era como se fosse um print do meu Instagram, percebe? Então, na época, assim, foi super inovador. Nossa, que legal, o cartão de visita dela é bem moderno, parece um Instagram. E ali eu colocava todos os procedimentos que eu fazia. Então, vejam, botox, preenchimento, bioestimulador, fio, lipoenzimática, microagulhamento, protocolo capilar, microvasos, depilação a laser. E todos esses procedimentos que eu comecei foram fundamentais para que eu tivesse tantas pacientes hoje em dia. Esses procedimentos, muitas vezes a gente pensa, eu só quero trabalhar com botox e preenchimento. Não, gente, não pode ser assim. Tem que ser um profissional completo. E eu acredito tanto nesses procedimentos que me ajudaram no começo, que são procedimentos, às vezes, de ticket mais baixo. Então, de repente, uma sessão de microvasos, né, de PIN, ela é uma sessão barata. É muito melhor para você vender um preenchimento do que vender um microvaso. Mas essa paciente que faz um tratamento de microvaso com você, que às vezes não pode gastar muito, ela vai um dia se preparar para fazer preenchimentos com você, botox com você, e ela vai te indicar para outras pessoas. Então, vocês têm que ser profissionais completas. E hoje, na Escola da Bel, a gente oferece curso de todos esses procedimentos, porque de fato eu acredito muito neles. A gente tem curso de intradermo, de microagulhamento, de tricologia, de PIN, de depilação a laser, e não sou eu que ministro todos esses cursos. Por quê? Eu tenho hoje uma equipe de especialistas em cada um desses assuntos. Então, protocolo capilar.
Vocês conhecem a Thaís Reda? Não sei se vocês conhecem. Ela é tricologista, professora da Escola da Bel, e ela é a melhor biomédica tricologista do Brasil. Por que que eu, Bel, vou ensinar se eu tenho uma aluna que é muito mais especialista do que eu? Então, eu gosto de colocar os meus alunos em contato com os melhores. E é por isso que eu tenho um time seleto de professoras que são especialistas. Então, para harmonização glútea, eu faço harmonização glútea. No meio das minhas pacientes, na minha agenda do dia, eu tenho algumas pacientes de bumbum, mas tem uma aluna que só faz harmonização glútea. Ela é especialista no assunto, então é ela que eu coloco dentro da escola da Bel. E isso serve para todos os cursos, depilação a laser, lipoenzimática, enfim, tudo, fios de sustentação. A gente teve ontem na escola com uma professora que é perfeita em fios. Então, sempre busquem essa excelência. Se você quer aprender a fazer algo, pega aquela pessoa que é a melhor no assunto. Hoje em dia está muito na moda fazer mentoria, né? E aí as pessoas fazem mentorias com pessoas que não são as melhores no assunto. Então, como que você pretende ser o melhor se você não aprende com o melhor? E isso foi uma grande lição da biomedicina. Se você quer ser o melhor, esteja entre os melhores. Buscar excelência é o que fez tanta diferença na minha vida. Aqui do lado direito tem uma foto da minha sala de quando eu comecei. Veja, todos esses móveis, eles já estavam na sala, então não tem nada que, assim, eu coloquei a minha mãozinha para ficar do jeitinho que eu queria. Daqui a pouco vocês vão ver como seria do jeitinho que eu queria. A única coisa que eu tinha mesmo é um computador que meu pai me deu de presente de formatura e essa maca que a minha mãe me deu de presente de formatura. Então, assim, para eu começar, eu tinha um computador para eu fazer as consultas das minhas pacientes e uma maca. E aí foi assim que eu dei o meu pontapé inicial na biomedicina. Estão vendo que em cima da maca tem um ursinho bem piquititico? Eu sempre tive muito cuidado com as minhas pacientes. Eu gosto muito de trabalhar a questão da experiência do cliente. Então, hoje em dia, a clínica ela tem um ursão desse tamanho, super fofo, escrito I Love New York na barriga. Por quê? Ter um ursinho na maca é uma forma de carinho para o paciente deitar ali. Ah, eu vou fazer meu procedimento agora, vou relaxar. Tá morrendo de medo de levar uma picadinha, né? Não dói, a gente dá anestesia, mas a paciente ela fica assim meio nervosa. Então a gente coloca um ursinho, a gente passa óleo essencial, a gente põe musiquinha, a gente faz massagem na mão. Então, ter cuidado com o paciente é um diferencial de vocês dentro da biomedicina, porque muitas pessoas acham que elas estão fazendo só o que precisa ser feito, a obrigação delas que é pronto, fiz o Botox, tchau. Não, eu gosto muito de, como eu acabei de falar para vocês, né, de trabalhar com excelência. Então, tem uma palavrinha que é o nosso lema, e ela é over delivery. Vocês sabem o que significa isso? Significa entregar mais do que o esperado. Então, sempre que a gente trabalha com over delivery, a gente consegue deixar essa paciente encantada e ela nunca vai me trocar. Vocês sabem que hoje em dia tem uma profissional em cada esquina, a gente também vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Sobre o mercado estar saturado, será que ele realmente está? Mas tem muitas profissionais fazendo Botox aí por 699, 899. E por que que tem profissionais que conseguem cobrar 2.000 no Botox e ter uma agenda cheia? O que que essas pessoas sabem que essas não sabem? Então, a grande diferença está na fidelização, no encantamento do paciente, claro, no bom resultado, no trabalho bem feito, no melhor Botox da vida dessa pessoa. Aqui é essa mesma sala da foto anterior, depois que eu já tinha crescido um pouco. Ah, inclusive eu tô com a mesma roupa, gente. Só usei essa roupa uma vez, foi no dia dessa foto. Essa foto, ela foi tirada na minha sala, essa de Dourados, lá onde eu comecei. Essa mesma sala, ó, ela só foi reformada, eu coloquei o meu toquezinho nela, e agora ela reflete muito mais do que eu quero transmitir para minha paciente. Um lugar de aconchego, de tranquilidade, de beleza. Então, eu sou muito realizada nessa sala. Hoje em dia, eu não moro mais em Dourados, né? Eu vou continuar contando a minha história para vocês. Depois eu mudei para São Paulo e depois para Nova York. Mas aí dentro dessa sala eu tenho uma biomédica que é minha que é contratada por mim, que foi minha estagiária, aprendeu comigo durante 3 anos, e aí quando eu fui embora, ela se formou, eu efetivei ela e ela continua trabalhando lá, e hoje em dia ela tem uma estagiária, né, que é minha estagiária, na verdade, mas é para auxiliar essa minha biomédica,
Então, essa salinha de Dourados continua funcionando e todos os dias tem paciente lá, tem curso lá também, no Mato Grosso do Sul. E aqui foi quando eu comecei, ainda em Dourados, a dar aulas. Quando eu me formei, ó, essa fotinho que está aqui, ela é uma foto de quando eu estava me formando. A gente foi fazer um ensaio fotográfico lá no laboratório da faculdade e eu tinha um caderninho onde eu escrevia todas as minhas metas. E aqui está escrito: ano que vem, primeiro, trabalhar com biomedicina estética. Procurar vaga na Unigram para ser supervisora. Eu queria ser supervisora de estágio de estética, porque quando eu estava no estágio de estética, eu tinha uma supervisora que ela tinha um conhecimento em biomedicina estética que eu ainda não tinha. Claro, ela já era formada, eu ainda era estudante. E todas as vezes que a gente vê uma pessoa que tem um conhecimento que a gente ainda não tem, imediatamente rola uma identificação, rola uma conexão, uma admiração, e você fala, eu quero ser igual a essa pessoa, né? Então, eu olhava aquela minha supervisora e eu falava, nossa, eu quero ser igual ela e ter conhecimento. E aí eu escrevi no meu caderninho ali dos sonhos que eu queria ser supervisora do estágio na faculdade. E olhem a foto ao lado, o que eu estava fazendo? Sendo supervisora do estágio na faculdade, com 6 meses de formada. A faculdade que eu me formei me chamou para ser professora de biomedicina estética. Então, lá fui eu, ó, aqui são as minhas alunas. Nesse dia, a gente estava tendo uma aula de preenchimento e depois uma prática de preenchimento. Naquela época, eu não sei como é aí hoje, mas a gente só tinha uma aula de preenchimento por semestre e uma aula de botox. Todo o restante era de microagulhamento, enfim, intradermoterapia, coisas mais, aliás, coisas não injetáveis, né? Aliás, intradermoterapia é injetável também, mas não era botox e preenchimento, que eu acho que era caro para a faculdade providenciar isso para as alunas. Mas, enfim, foi assim que eu descobri que eu gostava de ensinar. Essas mesmas alunas da faculdade, elas olhavam para mim, se inspiravam, porque me admiravam, porque eu tinha um conhecimento que elas não tinham, então começou a acontecer com elas exatamente aquilo que aconteceu comigo quando eu estava na posição de aluna. E essas minhas alunas falavam, Bel, dá um curso VIP para gente, fora da faculdade, e eu ainda não dava curso VIP. Então, eu aceitei o convite delas, a proposta, montei um PowerPoint ali ensinando tudo que eu sabia de toxina botulínica e comecei a dar o meu primeiríssimo curso, e foi assim que surgiu, depois então de um tempo, a Escola da Bel. Essa daqui é a minha clínica hoje em dia lá em São Paulo, aí vocês conseguem ver que já tem o meu toque todo cor-de-rosinha, com banco de flores. Aqui tem a minha linha de cosméticos, ó, daqui a pouquinho eu vou mostrar mais de perto para vocês. Olha lá o meu ursão na maca, como ele cresceu, né? Então, tudo vai crescendo, não só o nosso tamanho, o nosso posicionamento, mas até o ursinho da maca continua crescendo. E essa é a minha clínica de São Paulo. Eu me mudei para lá depois de 2 anos e meio ou 3 de formada, porque o meu marido era de São Paulo, a gente namorava à distância, a gente se conheceu, enfim, em um outro momento, em uma festa de formatura lá em Curitiba, e aí depois de namorar à distância, eu me mudei para lá, deixei a minha clínica de Dourados funcionando e comecei essa nova clínica em São Paulo. Hoje em dia ela continua funcionando, agora eu me mudei para Nova York. Vocês viram que eu gosto de mudar, né, gente? É sempre por causa do meu marido, ele foi transferido, por isso estamos aqui. E como boa parceira eu acompanho ele, mas eu deixei a minha equipe bem treinada. Hoje lá na clínica nós temos 2 biomédicos, 2 estagiários, estagiárias, e elas cuidam de tudo para mim, mesma coisa, né? Eu treinei elas durante até o ano passado, eu ainda morava lá, então teve todo esse treinamento. Depois que eu fui embora, a biomédica responsável pode treinar o restante da equipe. Então, essa clínica, ela é assim, a realização de um sonho, porque através dela eu consegui conhecer o empreendedorismo. Até então, eu era só uma injetora. Hoje em dia, eu não sou mais uma injetora, eu sou uma empresária que tem 2 clínicas funcionando, né? Na verdade, 3. Por enquanto, eu mostrei para vocês a de Dourados e a de São Paulo. Mas lá em Brasília, a gente também está prestes a iniciar uma clínica. A gente aluga uma sala lá ainda, não é com a nossa cara, com essa coloridinho, que é nossa marca registrada, mas estamos em processo de obras, então daqui a pouquinho vai ter uma Bel Guerra em Brasília também. Quem sabe não no Rio de Janeiro, né? Gente, eu vivo mostrando para o meu marido
os prints que eu recebo, assim, ó, todo dia, toda semana, de gente do Rio de Janeiro me pedindo clínica e escola da Bel aí. Então, por enquanto não temos, mas quem sabe no futuro teremos. Rio de Janeiro é um pulinho de São Paulo, ponte aérea, dá para ir de carro, dá para ir de ônibus. Então, por enquanto, vocês continuam indo lá na escola aprender com a gente, mas quem sabe em breve estaremos aí com vocês também. E aqui tem um pouquinho da nossa escola, né? Antes eu estava mostrando para vocês a clínica, aqui é a escola, é no mesmo ambiente, então você entra na sala, do lado esquerdo é a clínica, do lado direito é a escola. Esse daqui é o nosso antigo material, né? Ele não era tão bonito quanto é hoje em dia, mas ó, já tinha o meu cuidado ali, já deixava um chocolatinho para as alunas, já fazia uma garrafinha para as alunas. E hoje o nosso material é bem mais lindo, a gente tem garrafa, a gente tem camiseta, tem a mochila, pasta, caneta, caderninho, tem um crachá maravilhoso também. E lá o ambiente é essa energia aqui, né? Todo mundo feliz, trabalhando, sorrindo, musiquinha gostosa, cheio de paciente modelo. Então, eu falo sempre que lá é a Disney da harmonização facial, é onde os sonhos se tornam realidade. E aqui foi a minha primeira turma na clínica nova, porque antes de eu me mudar para São Paulo, eu alugava um espaço bem pequenininho, pagava por diária quando eu tinha curso, era bem difícil mudar para São Paulo, vocês imaginam, né? Uma menina que saiu do interiorzinho do Mato Grosso do Sul, chegar para uma cidade tão grande, já com tantos profissionais referência, que já tinham muitos seguidores, enfim, foi bem desafiador para mim, mas deu tudo certo. Em pouco tempo a gente alugou a sala do lado para expandir. E agora a nossa sala é essa daqui, a nossa sala arco-íris, que cabem 20 alunas em cada turma, antes cabiam 8. Então, a gente consegue estar sempre aí com as nossas turmas lotadas. Aqui, ó, mais um pouquinho para vocês verem a escola. A escola é um sonho, gente, a coisa mais linda do mundo. A gente serve pipoquinha, a gente dá uma beca para os alunos tirarem foto com um certificado de selo de qualidade, que é aqueles selinhos de convite. E aqui tem a minha linha de cosméticos para vocês verem, tudo nosso. Tem a identidade visual, né? A faixinha, os borrifadores, o espelho cor-de-rosa, aqui o nosso olhinho essencial, a papelaria da clínica, né? Essa daqui é a papelaria da escola e essa é a papelaria da clínica. A gente faz um cardápio para as pacientes, um pãozinho de mel personalizado. Então, isso tudo que eu estou mostrando para vocês faz parte daquela excelência que eu falei para vocês buscarem. O nome disso é encantar o cliente. É por isso que eu consigo dizer que a clínica e a escola é a Disney da harmonização facial, porque todos que chegam lá dizem isso. E muitas pessoas chamam isso de branding. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Branding é a experiência da marca, não só entrar lá no Instagram e ver a identidade visual aplicada, mas também chegar no espaço e ver tudo aquilo personalizado para criar essa mesma experiência que você vê lá no Instagram. Então, o fato de eu conseguir ter uma linha de cosméticos que seja exatamente da cor da minha empresa, com a proposta, né? Então, eu tenho 3 sérums ali. Um é de ácido hialurônico. O outro, ele tem um efeito Botox-like, porque ele vem com peptídeos que dá aquele efeito de congelamento na testa, para paralisar a musculatura ali por alguns minutos, né? Um efeito Cinderela, mas que a longo prazo ele trata também. E o verdinho é o estimulador de colágeno, que tem vitamina C, vitamina E, niacinamida. Então, quando eu fiz essa linha de cosméticos, a gente também vendeu e foi um sucesso. E isso é mais um passo de empreendedorismo. Eu até não coloquei aqui nessa apresentação, porque já faz uns 2 anos que isso aconteceu, mas a gente também tinha uma linha de jalecos e de cosméticos. Logo que eu me mudei para... de jalecos, né? Os cosméticos eu já falei, é jalecos e scrubs. Logo que eu me mudei para São Paulo, a gente desenvolveu essa coleção cápsula para as primeiras turmas da escola. Então, as meninas podiam comprar scrubs que fossem a nossa cara, rosinha, roxinho, verdinho, azulzinho. E depois a gente encerrou essa produção, né? Mas até hoje, todo dia, as alunas pedem para que a gente volte. Então, como eu já mostrei um pouquinho para vocês, tem muitas formas de empreender, né? Você pode atender, você pode dar curso, você pode ter cosmético, você pode ter jaleco, você pode escrever um livro, você pode mudar para os Estados Unidos e a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso.
No ano passado, como eu falei para vocês, a gente iniciou o BG Experience, que é um congresso, e foi lá que eu reuni pela primeira vez uma grande quantidade de biomédicos, não só biomédicos, mas todos os injetores, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, médicos, esteticistas, enfim, acho que todas as classes, não tinha uma que não tinha, médicos tinham, esteticistas, só biólogos que são os mais recentes aí na harmonização facial e eu ainda não tenho muita demanda desse público. E nesse ano nós fizemos novamente o congresso. Dessa vez não foram 600 pessoas, foram 2.500 pessoas reunidas. O grande diferencial, como eu falei para vocês, desse congresso é que tem a demonstração no palco. Então, aqui estou eu fazendo preenchimento labial da minha paciente. Essa daqui é a minha antiga estagiária, que hoje em dia é biomédica na clínica, ela que cuida de tudo para mim, a Maju. E aqui do lado do esquerdo da tela, vocês conseguem ver uma dissecação simultânea de cadáver feito do laboratório diretamente dos Estados Unidos. Por que isso? Não sei se todos vocês sabem, mas fazer uma dissecação de anatomia em cadáver é muito legal para que você consiga ver exatamente como o produto se comporta embaixo da pele. No Brasil, existem instituições de curso de anatomia em cadáver, porém o cadáver não é fresco, porque a legislação do Brasil não permite que seja. Eu já fiz cursos desses no Brasil, são cursos caros, que acaba não valendo a pena porque o cadáver não é de fato fresco. Qual é a diferença, né? Quando um cadáver é fresco, você consegue ter uma experiência de dissecação muito parecida como um paciente vivo, né? A textura da pele, ela ainda tá assim, ó, recém-falecido, digamos, né? Aqui nos Estados Unidos pode ter essa prática. Então, quando você vem fazer um curso de cadáveres frescos aqui nos Estados Unidos, o dia que você chega, a pessoa ainda está viva, e depois de amanhã é o curso. Entre hoje e depois de amanhã é que a pessoa morre. E aí ela morreu amanhã, e depois de amanhã ela está na sua mesa, no laboratório, ali na sua frente. Então, é um rosto que ainda não está inchado, um rosto que ainda não está deformado, todas as estruturas conservadas para você poder preencher e depois dissecar. Isso é fantástico. Você vê o músculo que você só conhece no papel, você vê a artéria que você só conhece no papel, você vê o forame que você só conhece no papel. Então é muito, muito, muito legal. E como eu falei, no Brasil, às vezes o rosto já está inchado, já está deformado, já está desconfigurado, não está conservado, e aí a gente tem uma experiência muito inferior. Então, o sonho de todo biomédico injetor é poder fazer um curso desse fora do Brasil. Aqui nos Estados Unidos tem muitas turmas, inclusive eu tenho uma turma desse curso aqui também. E é muito mais caro do que no Brasil, porque é em dólar. Vocês sabem que R$ 1 é equivalente a, aliás, US$ 1 é equivalente a R$ 5, né? Então, vocês podem multiplicar aí 5 vezes para ter uma noção do valor, o preço de um curso em dólar. É um investimento de carreira e geralmente um biomédico ele consegue realizar esse sonho lá para o segundo, terceiro ano dele de formado. Enquanto ele vai juntando ali um dinheirinho para fazer o curso, para ter um consultório. Então, quando vocês começarem, vocês vão ter que cuidar muito da saúde financeira de vocês. Muitas vezes a gente começa a ver dinheiro na conta e fica deslumbrado, quer gastar, quer comprar coisa de marca, de grife. Gente, não façam isso. Eu não faço isso até hoje. Eu não sou o time de profissionais que fica querendo ostentar. Eu sou até contra esse tipo de posicionamento. Também sou casada com um economista, o que faz que eu seja bem pé no chão, mas o fato de eu ter levado essa experiência do cadáver fresco diretamente dos Estados Unidos para o Congresso foi um grande diferencial. Muitas pessoas foram no Congresso também por esse motivo. E aí, depois que eu me mudei para cá, a gente fez a Escola da Bel Online. Ali vocês têm todos os cursos que vocês imaginarem. 3M, que é uma técnica minha que eu já vou mostrar para vocês. Lábio, nariz, botox, estímulo de colágeno. Até para estudantes a gente tem de limpeza de pele também. Anatomia, intercorrência, consultas de alta performance, enfim, a plataforma é bem completa e ela tem uma biblioteca de artigos científicos onde tem mais de 200 papers e que vocês conseguem circular livremente por ela. Quando é aluno de qualquer um dos cursos, já ganha acesso à biblioteca, mas pelo que eu fiquei sabendo, ia ter um sorteio aí para liberar vocês dentro dessa plataforma. E aí eu fico imaginando quem está quase na época do TCC, como que vai facilitar ter essa busca dentro da nossa biblioteca. Então,
boa sorte aí para quem estiver competindo. Agora eu queria mostrar um pouquinho dos resultados de harmonização facial, que eu sei que isso é uma parte que vocês gostam demais. Então, aqui tem um preenchimento de olheiras com bolsa. É uma técnica bem específica para olheira. Muitas pessoas têm dificuldade de preencher olheira, então tem que saber a técnica exata, levar em consideração o plano correto, que não é um plano superficial. Se alguma de vocês aprendeu a preencher superficial, a olheira tá preenchendo errado, vai da bolsa. É plano profundo, pouca quantidade, produto ideal, cânula, nunca fazer retroinjeção, sempre bolos. Então, existe várias segredinhos assim para que você consiga fazer um preenchimento de olheiras perfeito e acreditem em mim, é um dos procedimentos que tem mais procura no consultório. Eu lembro que quando uma das minhas estagiárias começou a trabalhar comigo, ela falou: "Nossa, Bel, eu achei que o que você mais fazia era preenchimento labial pelo seu Instagram, mas você faz muita olheira". Então, realmente esse é um dos procedimentos que tem mais demanda. Rinomodelação, acho que é algo que vocês gostam muito de ver os resultados. Esse daqui é um narizinho que ele era grande e caído. Olha como ele levantou, ficou pequenininho. Eu adoro esse resultado. E esse daqui é aquele narizinho que a gente olha e fala: "Nossa, mas já é perfeito, pequeno, retinho, com a pontinha empinada". Mas olha quando você dá um toquezinho de fada, como ele fica mais bonito. Então, esse daqui é um procedimento que você ou pode transformar um rosto ou só embelezar um rosto, e que ele deixa as pacientes extremamente satisfeitas, realiza o sonho da vida delas. Esse daqui, um nariz mais, como a paciente diz, de coxinha, né? E aí ele ficou perfeito. Esse daqui de uma paciente de 13 anos, gente, 13 anos, a mãe dela foi, pediu para eu fazer o narizinho dela, porque ela matava a aula de tanta vergonha que ela tinha do nariz dela. E agora ela não tem mais, o narizinho dela ficou perfeito. Se eu não me engano, ela já está com 17 anos e ela continua sendo minha paciente, vai com frequência lá na clínica para fazer a manutenção do narizinho dela. Preenchimento labial, a gente tem uma técnica própria que se chama técnica Bell Lips, onde o foco dela é essa naturalidade, né? Não fica com aquela cara de boca preenchida, talvez até fique no pós-imediato, mas olha aqui o retorno depois de 30 dias, como o lábio fica incrível, perfeito, bem natural. Então, esse é um grande diferencial da nossa técnica, não deixar aquele lábio sensual demais, muito projetado, com muitas bordas limitadas. Então, eu não gosto desse tipo de estética, a gente gosta de algo com mais naturalidade, eu acho que fica bem mais bonito. E serve para vários tipos de lábio, né? Olha esse lábio aqui, como ele era fininho, as extremidades caídas, com bastante assimetria. E olha como esse lábio ficou maravilhoso no pós-imediato. Aqui do lado esquerdo eu coloquei um exemplo para vocês de um lado apenas feito e do outro não, para vocês verem como a gente consegue melhorar a altura do lábio, né? É impressionante como a gente pode tanto melhorar a projeção como a altura, e isso é específico da nossa técnica Bell Lips e fica maravilhoso, maravilhoso mesmo. Preenchimento de bigode chinês e de marionetes. Marionete, para quem não sabe, acho que vocês sabem, né? Esse prolongamento aqui do bigode chinês que aparece entre o lábio e a linha da mandíbula, e o bigode chinês é entre o canto do nariz e o lábio. Esse é um caso de rejuvenescimento, né? Não só de embelezamento, mas principalmente para rejuvenescer as pacientes. E elas ficam muito, muito, muito satisfeitas com o resultado. Então, é bastante prazeroso para a gente ouvir o feedback dessas pessoas quando elas levantam da maca e se olham no espelho. Aqui tem dois exemplos de preenchimento no queixo. Queixo geralmente é uma região que a gente não, quando não está treinado, não percebe muito bem a falta que ele faz, mas depois que você entende a importância do queixo, você vê como ele melhora a projeção aqui da linha de Ricketts. Para quem não sabe, é essa linha que tangencia o nariz, o lábio e o queixo, né? Então, olha como estava distante antes e agora como já está bem mais próximo. Nos homens também dá um aspecto de mais masculinidade, fica muito mais bonito, até a autoestima masculina melhora muito. E eu não atendo só homens novos, também homens mais velhos, né, que conseguem uma retificação na linha de mandíbula. Esse paciente em especial é bastante vaidoso, então ele se incomodava muito com esse jaw aqui. E fica muito natural, não fica com aquele rosto artificial, transformado. Então,
é algo que tem bastante procura mesmo na clínica. E essa é a nossa técnica 3M, que é o preenchimento da região malar, mento e mandíbula simultaneamente para promover o afinamento do rosto. Então, vocês percebem que a bochechinha dela levantou, né? Ela estava com um bigode chinês aqui já está bem mais suspenso. E aqui também ela tinha uma gordura, uma falta de divisão entre face e pescoço, e com o preenchimento da linha da mandíbula, a gente melhorou bastante isso. Essa paciente tinha basicamente a mesma queixa, uma pitose aqui de bochecha, né? Entre região de olhos e bigode chinês havia uma queda. A gente faz a sustentação através do preenchimento de malar e melhora a projeção do mento e mandíbula para conseguir um efeito de afinamento, divisão entre face e pescoço. Agora tem uma fotinho minha aqui, ó. Isso daqui quando eu era estudante de biomedicina e depois já sendo biomédica. Aqui vocês conseguem ver um pós-imediato, eu estava até com um curativo ali, como que dá um efeito de emagrecimento, de afinamento do rosto. Também tinha papada, não tinha uma divisão bem marcada. E então, quando eu desenvolvi essa técnica, há vários anos atrás, acho que 5 anos atrás, depois eu comecei a validar nas minhas pacientes, como eu falei para vocês, fiz mais de 500 pacientes com a técnica 3M até que a gente patenteasse ela e começasse a ensinar na escola o curso. E depois do curso, a gente fez muito mais pacientes ainda. Então, essa é uma técnica que ela já tem bastante procura, assim, a nível de Brasil. Tem muitas pessoas que me mandam mensagem perguntando: ah, tem alguém que faz 3M aqui, sei lá, no Rio de Janeiro? Tem, porque a gente já deu curso para alunas de todos os estados do país. Então, essa é uma das minhas queridinhas. E existe muito mais do que a harmonização facial dentro da biomedicina, como eu já falei para vocês. Vocês podem trabalhar com tricologia, né? Essa daqui é a Thaís, que eu tinha falado para vocês, que é a nossa tricologista da clínica. Essa é a Jéssica, que trabalha com harmonização glútea. Essa é a Gabi, que faz fios de sustentação. Aqui tem a Nina, que dá o curso de Ultraformer. Tem a Amanda, que dá o de Lavian também. Tem a Clara, de depilação a laser. Tem intradermoterapia, como eu falei. A Maju dá o curso de limpeza de pele, microagulhamento. Então, todos esses cursos vocês encontram na escola. E se você quiser se especializar em um deles, procure, então, os melhores profissionais de cada uma dessas áreas. Então, o exemplo que eu dei para vocês da harmonização facial, se você quer ser referência em harmonização, busque os melhores em harmonização. Se você quer ser referência em tricologia, busque os melhores em tricologia, em harmonização glútea. Todos esses procedimentos, gente, pode fazer vocês faturarem muito. Tem em um dos slides eu vou falar para vocês um pouquinho sobre faturamento. Eu sei que essa hora o olhinho de vocês brilha demais. Então, como eu falei, né, para vocês não se limitarem, vocês podem ser biomédicos, vocês podem ser empresárias, vocês podem ser mentoras. Eu tenho aqui uma turma de mentoria, né, com mais de 80 alunas. Essas alunas, muitas delas entraram na mentoria ganhando 2.000 por mês. Agora já ganha 50 mil por mês. Eu tenho uma aluna que entrou na mentoria que já faturava esses 50 mil por mês e agora fatura 300 mil por mês. Vocês têm ideia de que vocês podem faturar tudo isso dentro da biomedicina? Que basta vocês se destacarem e estarem entre os melhores. Então, eu quero que esses números deixem a cabeça de vocês assim, ó, fervilhando com pulga na orelha, porque eu quero que vocês queiram também estar entre esses melhores. Então, também sou mentora, sou youtuber, temos o maior canal de biomedicina estética do YouTube. Sou professora, sou palestrante, sou injetora e sou escritora também. Se eu não me engano, meu livro também está aí para vocês adquirirem. E aqui a biomedicina estética fora do Brasil. Como eu falei para vocês, a biomedicina ela só existe aqui na parte de análises clínicas. Lá no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo aqui explicando como revalidar o diploma, mas de forma bem breve para vocês. Eu acho que vocês têm um pouquinho de noção de como funciona uma transferência de faculdade. Então, por exemplo, né, antes de eu entrar na biomedicina, eu fazia faculdade de estética. E aí, quando eu resolvi trocar de faculdade, eu peguei meu histórico escolar, tudo que eu tinha cursado em estética, apresentei o meu histórico na coordenação de biomedicina e as matérias que tinham em comum eu consegui abater. Então, para você revalidar o seu diploma aqui nos Estados Unidos, você tem que fazer mais ou menos a mesma coisa. Você vai pegar a sua faculdade de biomedicina, vai imprimir o seu currículo, vai trazer aqui na faculdade de enfermagem, porque é o enfermeiro que trabalha com harmonização facial aqui
na América, e aí eles vão abater as matérias que tinham em comum e o restante das matérias que você ainda não cursou, você vai ter que fazer na faculdade para revalidar esse diploma. Então, é muito simples, na verdade, sim, o conceito é simples, mas é uma papelada bem burocrática, porém é possível. Se algum de vocês tem esse sonho de morar aqui, de estudar aqui, então é só fazer essa revalidação. Eu tenho uma empresa que eu indico que chama XCF Global. Vou repetir para vocês: X, letra C, letra F. XCF Global. Vocês podem falar com a Glória lá, e é ela que está cuidando de toda a minha papelada para revalidação do diploma, tá? Então, mais do que se preocupar com o marketing dentro da biomedicina, vocês precisam se preocupar com uma métrica que é escola cheia e clínica cheia. Turma lotada, agenda lotada, é isso que vai falar para vocês que vocês estão no caminho certo. Pacientes que voltam, que são fiéis, que gostam de você, que estão satisfeitas com os resultados. Eu não quero ninguém se descabelando por like, por visualização, por comentário, por visualização nos stories, nos reels. Não é isso que vai importar para vocês. No final das contas, o que importa são as pessoas. Então, se as suas pacientes estão felizes, se as suas alunas estão felizes, você está feliz. Eu gosto de fazer essa dinâmica aqui durante as minhas palestras com esse filme que é o De Volta para o Futuro. Ele é um filme super besta, assim, não sei se vocês já assistiram, mas meu marido adora assistir esse filme. Ele assiste todo mês. E eu acho mó podre o filme, nunca ficava animada. Aí um belo dia eu assistindo o filme com ele e falei, pronto, tive um insight. Pelo menos para isso me serviu. E o meu insight é o seguinte, eu quero que vocês todos se imaginem no futuro, daqui 5 anos. Vai, vocês estão quase se formando, daqui 5 anos, como que vocês querem estar? Pensa, 10 segundos para vocês pensarem. Se alguém tiver com papel aí para escrever também no papel, né? Ah, sei lá, eu quero estar com minha agenda assim, faturando assim, quero morar em tal lugar, quero ter o meu Instagram assim assado. Então, pensem. Agora, imaginem que para cada uma dessas coisas que você almeja, você precisa fazer uma lista de como alcançá-la. Então, de repente, você escreveu ali que a sua meta para daqui 5 anos é ser referência no Rio de Janeiro. Agora você tem que escrever 5 formas de você se tornar referência no Rio de Janeiro. O que você tem que fazer? Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer curso, eu tenho que melhorar meu Instagram, eu tenho que falar do meu trabalho, não sei. Pensa aí no que vocês encontrariam de solução. Pensou? Beleza. Qual que é o nosso resultado? Você sabe o que você tem que fazer. Todo mundo sabe. A gente já sabe tudo que a gente precisa para levar uma vida perfeita. Só que o que acontece? A gente não faz. Então, o grande problema das pessoas, dos estudantes, dos recém-formados, até dos empresários, é que eles já sabem o que fazer, mas eles não fazem. Então, que vocês levem isso como lição também. O que eu posso fazer hoje, que eu já sei que seria legal para mim estar fazendo isso, mas que eu ainda não faço? De repente, um vlog do meu dia a dia como biomédica, porque eu falei para vocês que as minhas primeiras pacientes já me conheciam quando eu estava na faculdade, elas estavam esperando eu me formar para fazer um botox comigo. De repente, fazer uma postagem mostrando a sua evolução dentro da biomedicina, se você já conseguiu um estágio, se você ainda não conseguiu, que você está aqui assistindo esse congresso hoje, tira uma foto, por que vocês ainda não estão fazendo isso? Então, não pensem só naquilo que você vai fazer daqui a 5 anos. Pensem naquilo que vocês podem fazer ainda hoje, nesse sábado. O que pode ser feito? Faça isso. Aqui no meu canal do YouTube tem alguns vídeos que eu mostro um pouco do meu dia a dia da biomedicina, como conseguir estágio, como fazer TCC, dica para biomédicos, com quais procedimentos começar, quais são os meus certificados. Então, gente, vocês podem maratonar os meus vídeos no YouTube, é um Netflix para o biomédico, tá? E aqui fica a minha pergunta para vocês. Olha o meme. O que queremos? Ficar milionários. E como queremos? Dormindo, né? É tipo isso. Então, eu quero que vocês levantem a mão aí, que eu tô vendo vocês bem pequenininhos.
Quem deseja ter retorno financeiro com a biomedicina estética? Ah, nossa, que novidade! Todo mundo levantou a mão. Nunca acontece isso na palestra. Toda palestra, todo mundo fala que quer ganhar dinheiro com a biomedicina estética. Ai, vocês acham que dá trabalho ganhar dinheiro com a biomedicina estética? Levanta aí, quem acha que dá trabalho? Ah, tá. Pelo menos vocês sabem que é diretamente proporcional, né? Vocês sabem que eu não tô lá no Central Park caminhando agora, que eu tô aqui trabalhando. Então, gente, não é que dá trabalho, é o meu trabalho. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu estou trabalhando. Eu não estou reclamando que dá trabalho apresentar slide, fazer slide, me preparar, gravar a tela, depois postar no YouTube. Dá trabalho pra caramba, mas esse é o meu trabalho. Então, fazer um vídeo para o Instagram de vocês, gravar o vlog do biomédico, criar um canal no YouTube de biomedicina, fazer vídeo para o TikTok. Gente, vocês conhecem as biomediciners do TikTok? As meninas fazem sucesso. Então, pensem que isso já é uma prévia do trabalho de vocês. Vocês não têm que fazer só o trabalho da faculdade, vocês têm que fazer o trabalho já imaginando no dia que vocês estarão formados. Mostrar a trajetória de vocês hoje vai fazer com que você saia da faculdade já com pacientes querendo agendar. E não, o mercado não está saturado. O mercado da área da estética é um dos que mais cresce no mundo e o Brasil é o quarto maior mercado da beleza do mundo. Então, a gente tem ano após ano crescimento mostrando o mercado da estética que está voando no Brasil. Do mesma forma que tem muitos profissionais recém-formados saindo do mercado, tem muito mais pacientes com poder aquisitivo entrando, pessoas que se importam cada vez mais com a autoestima, com a beleza, com a selfie nas redes sociais, com os filtros, essas pessoas que compram de nós. Então, eu costumo dizer que o mercado não está saturado, que o mercado está saturado de profissional mais ou menos, meia boca. Esse sim. Ah, esse sim tem um monte por aí. Agora, profissional referência, que é bom pra caramba, que faz um monte de coisa, que não é só um injetor de segunda a sexta, aí não tem muitos, não. Então, eu quero que vocês sim sejam mais um desses que estão, ó, lotados e voando por aí. Eu não sei quem já me ouviu falar a história da zebra, mas eu vou contar. Olha, eu sempre dou esse exemplo nas minhas palestras. Essa é a zebrinha do filme Madagascar e mais um insight que veio de filme, né? Uma vez eu estava assistindo Madagascar e aí essa zebrinha, se eu não me engano, o nome dela é Martin e o leão, que é amigo dela, chama Alex, né? Acho que é isso. E aí, no início do filme, o Martin fala que ele cansou de ser uma zebra igual qualquer um, que ele quer ser original, que ele quer ser autêntico. E aí, fica por isso mesmo, o filme desenrola, acontece um monte de coisa. E aí, lá no final do filme, o Martin e o Alex brigam. E aí o Martin, ele tá no meio de uma multidão, assim, de um monte de zebra, todas iguais. Um monte de zebra preta e branca ali, ninguém sabe quem é quem. E aí o Alex, que é o leão, chega lá no meio dessa multidão de zebra, e aí ele olha, viu um monte de zebra, e aí ele fala, ó, você aí na fileira 49, na linha não sei o que lá, você é o Martin. Daí o Martin olha e ele fala assim, como você sabe que sou eu? Daí ele disse, porque todas as zebras são brancas com listras pretas, mas você, Martin, você é preto com listras brancas. E isso para mim tem tanto significado, sabe por quê? Porque todos nós, tanto eu, todos vocês que eu tô vendo aí, eu tô vendo uma telinha bem pequenininha assim, ó, lotado de cabecinha de vocês aí. E hoje, o que eu vejo é um monte de zebra branca com listra preta. Eu tô vendo uma multidão aí. Para mim, vocês são todos iguais, todos profissionais recém-formados. Não tem nenhum ainda que, nossa, se destacou muito. Mas daqui a 5 anos, se eu voltasse exatamente nessa mesma sala, dar essa palestra, será que algum de vocês vai ter se destacado? Quem de vocês será que vai ser a zebra preta com listras brancas? Quem de vocês será que realmente vai estar fazendo o que tem que ser feito no Instagram, que tem que ser feito na clínica? Quem vai estar dando curso? Quem vai ter se tornado referência? Quem vai ter se tornado autoridade?
eu acredito que 1 ou no máximo 2 ou estourando 3 de vocês. Todo o restante perde o propósito, a empolgação, o ânimo na primeira dificuldade. E vão ter muitas dificuldades. Então, eu quero que todos os dias vocês acordem, e se vocês me acompanham no Instagram, vocês vão ver que diariamente não, mas com muita frequência eu posto lá sobre essa zebrinha. Minha comunidade já sabe da história da zebra. Inclusive, o papelzinho que tem no meio do meu livro é todo de estampa de zebra, porque toda a minha comunidade já sabe dessa história. Então, que vocês se lembrem de se tornar a zebra diferente, aquela que vai se destacar do meio da multidão, para que vocês não sejam só mais qualquer um biomédico. Mas lembra daquele meme, né? E fora dos stories, você tá bem? Então, é isso que eu quero falar para vocês agora. Fora dos stories, você precisa ser verdadeiramente bom. Eu não quero vocês só lá falando sobre a biomedicina. Eu quero que, de fato, quando uma pessoa chega no teu consultório, que você faça uma consulta incrível. Eu não quero ver vocês vendendo só avaliação. Eu quero ver vocês cobrando consulta. Não quero ninguém trabalhando de graça. Conhecimento técnico e experiência prática. Levem essa frase para a vida. Nenhum marketing sustenta um profissional ruim. Você pode ter um branding excelente, você pode ter um Reels que viralizou, você pode ser famosa. Se você chega com um paciente na tua sala, entrega um mau resultado, você vai cair por terra abaixo. Não importa em quanto tempo, mas a verdade vai ser revelada. Então, busquem sempre a excelência. Eu acho que essa foi a palavra assim que eu mais repeti durante essa palestra, desde o início até agora no final. Ser o melhor que você puder. E o melhor que você puder não é só sobre ser um bom profissional, é também sobre ser uma boa pessoa, focar no seu desenvolvimento pessoal. Você gosta de lidar com pessoas? Você tem muitos amigos? Ou você é aquela pessoa que é encrencado, que briga com todo mundo, que fica sozinho porque ninguém aceita, ninguém aguenta você? Então, gente, para trabalhar na área da saúde, você precisa amar pessoas, você precisa ser tolerante, você precisa ter empatia, você precisa ter paciência, você precisa saber ouvir e não só falar, não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Então, ouçam o que as pessoas têm para te falar. As pacientes que chegam na nossa sala, muitas vezes elas só querem ser acolhidas. Isso é uma das coisas que eu falo até no meu livro. A nossa maca, ela é um divã, na verdade. A pessoa, ela tá ali, ela é quase uma terapia para ela. Então, você precisa gostar de ouvir, você precisa gostar de se relacionar com pessoas. Se você é só mais um que se preocupa com dinheiro, você também não vai ter sucesso. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de deixar essa frase para vocês e dizer que hoje vocês adquiriram muito conhecimento, mas que saber não é o suficiente. Você tem que aplicar. Que querer não é o suficiente. Você tem que fazer. Então, eu quero ver quantos aqui vão de fato fazer. Me marquem sempre nas postagens, tanto no meu Instagram como no da escola, eu e as anjas que estamos sempre ali cuidando do Instagram, para que eu consiga ver, acompanhar vocês, ver a evolução de vocês. E a gente tem o nosso canal do YouTube, como eu falei, se inscrevam lá, toda semana tem vídeo novo. A gente tem um grupo do Telegram, se não der tempo de vocês pegarem o QR Code aí, lá no link da bio da escola da Bel, tem o link também. Eu sempre mando o PowerPoint das minhas palestras lá, então se vocês quiserem esse PowerPoint, com certeza vai estar lá no dia que eu subir a palestra no YouTube. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês sejam sempre muito felizes. Contem comigo sempre que vocês precisarem. Eu sou uma pessoa que tenta, se esforça ao máximo. Gente, tá um sol nascendo bem aqui no meu rosto, né? Então, não sei se eu fico aqui ou se aqui tá melhor para vocês. Mas eu me esforço muito para responder toda a minha comunidade. Todos os dias eu respondo direct, respondo e-mail, respondo canal do YouTube, respondo a EDB Online. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a carreira, postem, me marquem, me chamem, que eu sempre tento dar muita atenção para vocês. Muito obrigada por estarem aqui, por terem me ouvido.
Eu tinha me programado certinho para encerrar às 10h30, porque eu tenho outro compromisso. Então, como a gente atrasou um pouquinho para começar, eu não vou conseguir tirar dúvidas de vocês. Eu amo responder pergunta em palestra. Na minha última palestra, semana passada, eu fiquei assim uns 20 minutos respondendo, mas hoje eu infelizmente não vou conseguir. Me desculpem por isso, mas eu tenho que sair agora. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem no Instagram, que depois, quando der um tempinho, eu respondo, tá bom? Um super beijo para vocês. Obrigada, pessoal da Unigran. Aproveitem bastante aí o dia. Ótimas palestras, viu? Beijo.